E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz no mês de setembro do corrente ano. Antes, porém, da gente conversar a respeito das experiências de leitura, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo e se inscreva no canal. Quando você se inscreve no canal, você dá uma força muito grande para esse que vos fala. Além disso, se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, que quando vocês curtem o vídeo, vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, se for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links, vocês também ajudam muito o canal. Valeu pela força, pelo apoio de vocês, e se é a sua primeira vez aqui no Eu Leio Gibi, seja muito bem-vindo a esse espaço, esse cantinho aqui no YouTube dedicado para a gente poder conversar sobre os nossos queridos gibizinhos. Então, sem mais delongas, vamos então conversar um pouquinho sobre as experiências de leitura do mês de setembro, começando por Vinland Saga Volume 12, que tem resenha no canal. Dá uma conferida na resenha e leia Vinland Saga, porque é um mangá assim que vocês sabem, né, que eu sou suspeito para falar, porque é bom demais da conta. E temos aqui metade do volume dedicado basicamente ao Sigurd e vamos dizer assim, os rumos que sua vida precisa tomar, e depois o Thorfinn vai acabar se casando, bem como iniciando aí os preparativos, organizar tudo que precisa realmente para poder ir para Vinland. É um volume que eu diria que é o mais fraco de todos, não é ruim, né, mas eu acho que a metade do mangá ele ficou assim meio que enrolado, um arco meio travado, eu diria, e que pouco evolui na história, né, para começar realmente as questões que envolvem, né, essa ideia, né, de poder começar a vida em Vinland. Então a rota para o oeste, né, é um arco que eu achei assim bem abaixo da média, na verdade, né, do que costuma ser a qualidade de Vinland Saga. A primeira parte, que é dedicada ao Sigurd, é muito boa, mas a segunda parte eu achei assim mais fraco. Mas enfim, em linhas gerais, continua sendo um mangá muito bom. Li também o primeiro volume, finalmente, né, depois de um bom tempo, de Recado a Adolf, que não é um mangá que você vai assim sentar e falar assim, nossa, eu leio rapidinho, porque não é bem assim, né? Tem 600 e poucas, mais 600 páginas de leitura, e tem assim uma trama que é bom dar uma prestada de atenção em tudo que está acontecendo. É um mangá que está situado, que começa a sua história no ano de 1936, nas Olimpíadas de Berlim, e ele é narrado por esse sujeito aqui da capa, tá? Que é o Tog. E esse rapaz nos braços dele é o irmão dele, que acabou sendo assassinado. Então, a história, como eu disse, será narrada por ele, contada por ele, né, o Shuhei Tog. E, como eu disse, começa lá no ano de 1936, uma vez que o Tog ele é um cara que é repórter esportivo e está cobrindo as Olimpíadas. E, mediante essa circunstância toda, ele acaba se deparando com a questão de que o irmão dele acabou morrendo, e existe aí a possibilidade do partido nazista ter sido a causa, a razão, o motivo, circunstância da morte do irmão do Tog, e que no caso chama Isao. O Isao então acaba morrendo, e tem todo um lance em torno de uma estátua e um determinado documento que estaria guardado dentro dessa estátua. E a partir disso, o Tog acaba tendo contato com este documento, que tem um segredo muito delicado a respeito da origem do Hitler. E diante dessa circunstância, ele acaba jurando que ia proteger aquele documento com unhas e dentes, porque foi por causa daquele documento que o irmão dele acabou morrendo. Ele acaba voltando para o Japão e passa por todo tipo de perseguição, e a vida dele atinge situações assim extremamente delicadas, extremamente difíceis, onde ele é ameaçado de morte em várias circunstâncias e precisa manter esses documentos seguros, e ele acaba em várias situações, em várias ocasiões, recebendo a devida ajuda para manter a sua vida
segura, embora por muitas ocasiões chegue muito perto de morrer. E diante disso nós vamos ter os 3 Adolfs, né? Uma vez chama recado a Adolf, que um é o Adolf Hitler, né? E no caso os outros 2 Adolfs são 2 jovenzinhos que moram no Japão. Um é um jovem judeu, onde o pai dele tem uma padaria, e eles são judeus, né, como eu disse, e esse é o Adolf Camus. E temos o Adolf Kaufmann, que é filho de um alemão com uma japonesa, e diante dessa circunstância toda, esses 2 meninos, esses 2 Adolfs, são amigos, embora o pai do Adolf Kaufmann não aprove nem um pouco essa amizade, haja vista que o outro Adolf, né, é judeu. E diante dessa circunstância toda, esses jovens terão ali uma determinada importância nesse primeiro volume, mas o protagonista mesmo da narrativa e de tudo que está acontecendo e as tensões e tudo mais correm muito em torno do repórter, né, que está narrando a história, e mediante isso no caso Tolg, né? E aí mediante isso um dos Adolf vai parar na mão dele um esses documentos, né? Onde vai estar aí rumando, né, para os desdobramentos que virão no volume 2. É bom. O Osamu Tezuka faz um trabalho bacana aqui, excelente. A arte do Osamu Tezuka, nas suas características que muitas vezes as pessoas acham que é uma arte infantil, né? É importante até que ela seja assim, por causa da densidade da história. Ele consegue trazer um pouco de leveza, inclusive, para a história por conta do seu traço, onde ele também acaba colocando de forma muito pontual alguns momentos assim que eu chamaria de alívio cômico dentro da história. Não é um negócio extremamente engraçado, mas que consegue quebrar um pouco as tensões existentes na narrativa, que também tem uma crítica, uma trama política bastante forte, bastante intrincada, e que eu não sei se seria um mangá que todo mundo ia morrer de amores por ele, por conta de toda a forma com que ele vai narrando a história. Enfim, eu particularmente gostei, mas é um mangá que também é bom você ler de uma forma um pouco assim, pausada, prestando atenção nos detalhes da trama, nas reviravoltas que existem, justamente porque o Osamu Tezuka vai usando muito bem essas reviravoltas e alguns elementos dentro da narrativa, que vai tornando a história sempre interessante. É um volume bem espesso e que o Pipoca Nanquim, né, escolheu lançar em 2 volumes, e que tem umas horas que, por ele ser um volume espesso, embora não seja muito pesado, fica assim um pouquinho desconfortável para manusear. Mas a encadernação ela é muito boa, e isso evita que venha a causar estragos ou qualquer coisa desse tipo. Enfim, lerei o volume 2 e aí a gente dá uma olhada no todo, né, e para poder aí dar uma perspectiva legal de tudo aquilo que envolve essa trama, beleza? Também li Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga, no número 14, e aqui nós temos uma história que é desenhada pela Laura Zucchelli, e que por sua vez tem o argumento e o roteiro do Giancarlo Berardi com o Gino D'Antonio, e onde existe um sujeito que está caçando mulheres. Caçando como? Ele pega uma mulher, acaba prendendo ela e tudo mais, e aí ele chega numa altura diante dessas circunstâncias que ele coloca essa mulher correr nua no mato, e ele sai atrás dela como se estivesse de fato caçando, e ela que é a presa, até que, se ela não consegue escapar dele, ele acaba então matando a pessoa. Júlia então começa a encontrar, né, os corpos num estado já bastante deteriorado e tudo, até porque animais começaram a devorar os corpos dessas mulheres. Então a Júlia ajuda na investigação para poder descobrir quem é a pessoa que está por trás desses assassinatos. É uma história muito bacana, para variar, muito bem desenvolvida, onde também os pesadelos da Júlia continuam aterrorizando ela em muitas circunstâncias, e que vai mostrando também um pouco mais assim daqueles momentos onde ela acaba flertando um pouco com o detetive, né, e tudo mais. E a história
não cansa, pura e simplesmente em momento nenhum, e você vai ficando curioso, dando vontade, inclusive, de pular umas páginas para ver, afinal de contas, quem é o assassino e o que está realmente acontecendo, onde na trama o Giancarlo Berardi vai apontando as questões, colocando ali pelo menos 3 possibilidades de quem poderia estar fazendo isso com essas mulheres. E quando é revelado quem é, eu fiquei até satisfeito com a revelação, mas eu esperava que fosse uma outra pessoa que pudesse ser esse assassino. Mas enfim, gostei bastante demais desse volume e Júlia, até o momento pelo menos, sempre tem valido muito a pena a leitura. Li também Dragoneiro volume 6, e aqui em Dragoneiro a história não conclui nesse volume, tem continuação para o volume 7, e o Gmor, que é aquele orc que é parceiro do Ian, acaba sendo capturado e vai ter que lutar em uma determinada arena. Enquanto isso, o Ian acaba indo atrás e tentando encontrar o seu amigo para poder também libertá-lo. É uma história assim que tem uma cadência muito boa, que tem um desenvolvimento muito bom e que tem uma arte também muito bacana. Eu gosto bastante de Dragoneiro, eu gosto muito de histórias, né, de espada, de feitiçaria, e Dragoneiro é aquela história que, para quem curte esse gênero, é muito difícil se decepcionar com o que tem aqui, né? Então tomara que o volume 7 mantenha esse padrão bem bacana do que está rolando aqui nas Arenas Mortais, que tem o texto do Stefano Vietti e a arte do Francesco Risato. Fica a dica para vocês também de Dragoneiro. Li também o Imortal Hulk volume 8. Tem resenha no canal. Né? É uma edição que eu gostei bastante. E temos aí algumas tramas envolvendo aí as intenções, né, do líder. E que restam apenas, né, o volume 9 e 10 para a conclusão do Imortal Hulk, do Al Ewing e do Joey Bennett. Então fica a dica para vocês também desse material, deem uma conferida no vídeo. Li também Os Maiores Clássicos dos Vingadores, volume 2, A Busca pelo Visão, que tem o foco nos Vingadores da Costa Oeste, e que tem arte e também o roteiro do John Byrne. E aqui o John Byrne ele se dedica bastante a Feiticeira Escarlate, e algumas coisas envolvendo também o Gavião Arqueiro, mas principalmente em cima da Feiticeira Escarlate. E se você assistiu o seriado da Wanda e do Visão, né, tem todo aquele lance lá do Visão Branco, e que desmantelam também lá todo o Visão, aquela coisa toda. Então isso tudo está situado aqui nessa trama. Ou seja, foi inspirado, né, foi tirado dos Vingadores da Costa Oeste do John Byrne. Então ele assume o título e ele já vai mexendo em algumas coisas, coloca o agente americano na narrativa e vai colocando aí, despertando algumas coisas que envolvem os sentimentos do Magnum em relação à Feiticeira Escarlate, mais algumas questões que vão mexendo também com os filhos dele, e outras pontas que ele vai começando a aprender, vamos dizer assim, para trabalhar futuramente em outras tramas que envolvem os Vingadores. E como o John Byrne sempre foi um tremendo apaixonado pela Mulher Hulk, não poderia faltar também a personagem dentro da história. É legal, é bom, sabe, é divertido. Eu não chamaria de, nossa, que história fantástica, maravilhosa, que negócio estonteante. Eu não diria isso, mas é um gibi bacana, onde também ele vai tratar algumas questões a respeito da origem do Visão, sobre o Tocha Humana e por aí adiante. Então, é legal, vale ter na coleção, tá? Vale ter na coleção, mas não vá também com aquela coisa do tipo, eu vou ler o clássico dos clássicos dos Vingadores. Não, você lerá uma boa história dos Vingadores, que vai marcando o começo da jornada do John Byrne à frente do título dos Vingadores da Costa Oeste. E ainda na Marvel, o Hulk, né, a saga da Encruzilhada, que também tem resenha aqui no canal, que é um quadrinho que eu gosto muito. É uma narrativa que marca a conclusão do trabalho do Bill Mantlo junto com o Sal Buscema, né, na mensal do Golias Esmeralda, e tem resenha no canal
onde uma resenha até longa, né, onde eu vou falando uma série de questões aí que envolvem as histórias que temos aqui nesse quadrinho. Fica a dica para vocês de Hulk, a Saga da Encruzilhada, porque é uma das melhores fases, sim, do Golias Esmeralda. E por fim, a Saga do Superman, volume 1, que tem roteiro e a arte do John Byrne, e que temos aqui o reboot, né, do Superman no pós-crise, né? Então começa aqui o Superman pós-crise, que é o Superman do John Byrne, e temos a origem do Homem de Aço nesse primeiro volume, que reúne a minissérie em 6 partes, né, do Man of Steel 1 a 6, e que a gente vai ser apresentado a um Superman com um pouco diferente daquilo que, ou um tanto que diferente daquilo que a galera estava acostumada com o Superman pré-crise, né, na época. Então o John Byrne, ele coloca alguns limitadores no Superman e por aí adiante, e vai trabalhando muito esse aspecto, né, humano e alienígena dele, né? Haja vista que algumas coisas vão sendo moldadas dentro da narrativa, mostrando, né, uma coisa que eu acho bacana, que é o Clark aprendendo a ser o Superman, né? Haja vista que vão passando alguns anos dentro da narrativa, mostrando esse cara que sai lá de Smallville, começa a ajudar pessoas, e que a mãe dele mesmo é que faz o uniforme dele, e o símbolo, né, o S lá do peito dele, ele é o pai dele que cria, e essas coisas assim. A inserção do Lex Luthor, temos uma primeira aparição também do Bizarro, e por aí adiante. E algumas questões interessantes em torno também da Lois Lane, onde o Clark acaba dizendo que ela não é tão bonita assim, coisa e tal, mas muito inteligente, esse, aquele outro, e de fato na primeira aparição dela e tudo mais, nós não temos uma moça com assim muito bonita, mas é interessante que o John Byrne, que vai colocando essas características, com o passar das histórias, ele vai dando uma mexida no traço, e a Lois acaba ficando assim, muito bonita e por aí adiante. Enfim, talvez ele tenha mudado de ideia, né? Fala, não, não vou desenhar ela tão linda e ter ali um aspecto assim, um pouco diferente, mas eu acho que depois ele achou que ela tinha que ser linda mesmo, e aí ele deu uma mexida no traço e tudo mais. E temos aqui também algumas questões, né, de um forte discurso americano, né, de que eu sou americano e essa coisa toda, e sou terráqueo sim, papapá, e algumas coisas que envolvem aqui a narrativa. E também tem aí o primeiro encontro dele com o Batman, nessa nova fase, né, de reformulação do Super-Homem na época. Vale dizer, né, que na mesma época teve o Batman Ano 1, a Mulher Maravilha do George Pérez, e também a Liga da Justiça do J.M. DeMatteis, e por aí adiante, né? Enfim, é o pós-crise, onde alguns títulos, né, os títulos vão sendo, e personagens, né, vão sendo relançados, vão sendo reapresentados dentro de uma perspectiva, digamos assim, ou uma tentativa, né, de ser uma coisa que conversa melhor com o leitor da época de uma forma mais moderna e por aí adiante. Enfim, vale a pena, é uma fase que eu gosto muito do Homem de Aço e que eu recomendo para vocês. Bom, galera, é isso daí. Essas foram as leituras do mês de setembro. O que tu andou lendo, o que você gostou, o que você não gostou. Vamos conversar um pouquinho, porque vocês sabem que conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.